Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e neste vídeo eu quero comentar uma questão de português do IBFC. Um assunto que é bastante cobrado pelo IBFC nas provas de português. Tanto provas de nível médio quanto provas de nível superior. Lembrando que esta é a 16ª questão que eu comento aqui no canal. Nós temos uma série questões comentadas. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, eu sugiro fortemente que você veja cada um deles, porque lá tem muitas dicas, muitos macetes, muitas estratégias para você começar a resolver as questões de qualquer banca organizadora de uma forma bem simples, prática e objetiva. Então vamos a essa questão do IBFC. Se você for fazer o concurso do TJ Pernambuco, preste bastante atenção, porque esse assunto pode sim aparecer na sua prova. Nós temos aqui o primeiro comando, esse é um estilo também de questão do IBFC, um texto e aqui o comando propriamente dito. E ele fala o seguinte: a respeito da palavra que, em destaque no fragmento, assinale dentre as alternativas abaixo aquela em que tal vocábulo possui as mesmas características morfossintáticas. Opa, calma aí, para eu resolver essa questão, a primeira coisa que você tem que lembrar é o que é uma classificação morfossintática. Bom, o nome já é bem sugestivo. Quando a gente fala em morfossintaxe, a gente está buscando a classificação morfológica, ou seja, você vai pensar naquelas 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, pronomes, preposição, conjunções e etc. E também você vai pensar na função sintática, que é aquela palavra, no caso aqui, a palavra que, exerce no período, exerce na oração. Isso tudo de forma simultânea. Você vai precisar olhar, analisar esses dois pontos. Isso é o que o IBFC está cobrando aqui, as mesmas características morfossintáticas. Então, o que você vai fazer? Qual a primeira coisa que você vai fazer? Você deve analisar o que em destaque lá no texto. A gente vai analisar este que e verificar qual é a classificação morfossintática dele, e depois, somente depois disso, é que você vai analisar propriamente as alternativas, ok? Então vamos ao texto. Ele fala assim, ó: o mundo envelhece, as cidades crescem. Se de um lado escasseiam bens insubstituíveis, de outro produzem-se tecnologias que facilitam a redução do consumo de energia, o tratamento do lixo, o replanejamento das cidades e dos transportes. Então nós temos aqui o que? A gente primeiro vai analisar a parte morfológica. Morfologicamente, qual é a classificação deste que? Você sabe? Bom, o que você tem que fazer para analisar esse que? Você deve, em primeiro lugar, verificar se você pode trocar este que por o qual e flexões. Ora, perceba que aqui eu tenho a seguinte construção: produzem-se tecnologias que facilitam. Eu posso trocar por as quais facilitam? Opa, fica perfeito se eu fizer a leitura: produzem-se tecnologias as quais facilitam a redução do consumo de energia e etc. Como eu consigo trocar este que por as quais e ele retoma o termo tecnologias, significa que nós estamos diante de quê? De um pronome relativo. Então, morfologicamente, este que é um pronome. Ótimo, eu cumpri, na verdade, a primeira etapa da classificação. E a segunda, eu preciso analisar o que? A função sintática deste que. Você sabe muito bem que o pronome relativo exerce uma função sintática dentro da oração. A gente vai analisar essa função sintática agora. A gente simplesmente vai reescrever esta frase trocando o que pelo seu antecedente, ou seja, pela palavra que ele retoma, que nesse caso aqui é a palavra tecnologias. Então, fazendo a reescritura, eu vou colocar aqui em cima, nós temos tecnologias facilitam a redução do consumo de energia.
Essa é a reescritura, tirando o que e colocando o termo antecedente no lugar do que. O que eu faço agora? Eu faço a pergunta ao verbo. Quem facilita a redução do consumo? Tecnologias. Então, tecnologias funciona como o sujeito da forma verbal facilitam. Isso quer dizer que o pronome relativo exerce a função sintática de sujeito da oração. Então, agora eu concluí a análise morfossintática da palavra que. O que a gente tem que procurar nas alternativas? Aquela que possua as mesmas características morfossintáticas. Então, nós estamos buscando um pronome relativo que exerce a função sintática de sujeito. Agora sim, a gente pode ir de fato para as alternativas. Se você não fizer essa análise prévia, é muito difícil de você conseguir resolver essa questão, ok? Tudo tem um passo a passo. Não adianta simplesmente você fazer a leitura rápida do comando da questão e logo para as alternativas para se livrar logo dessa questão. Não, não acontece dessa maneira. Se você quiser ter pelo menos 90% de chances de acertar, você precisa seguir um passo a passo. Então veja na letra A, espero que tudo corra bem. Opa, nós temos o que aqui? Esse que é um pronome relativo? É lógico que não. Por quê? Veja que ele está iniciando uma oração e essa oração é um complemento da forma verbal espero. Veja que eu espero isso. Se eu consigo trocar este que pela palavrinha isso, ou seja, pelo pronome isso, este que funciona como uma conjunção integrante. Na verdade, eu vou colocar aqui do lado para não ter problema. Então, este que é uma conjunção integrante. Logo, ela não vai apresentar as mesmas características que o que nós analisamos, que é um pronome relativo exercendo a função sintática de sujeito. Elimino, portanto, a letra A. Viu como é que dessa forma fica bem mais fácil da gente conseguir resolver essa questão? Então, eu vou colocar aqui, ó, um tracinho na letra A. Eliminei, portanto, a letra A. Veja a letra B de bola. Que lindo! Opa, este que agora está intensificando um adjetivo. Lindo aqui, você sabe muito bem, é um adjetivo. E este que simplesmente vai intensificar esse adjetivo. Eu posso trocar este que por quão. Eu posso dizer perfeitamente quão lindo, dá a mesma ideia de intensidade. Logo, se eu tenho um termo modificando um adjetivo, qual é a classificação desse termo? Eu estou diante de um advérbio, pensando na morfologia e pensando na sintaxe. Nós temos um adjunto adverbial. Então, deixe-me colocar aqui para você, este que é igual a adjunto adverbial. Isso pensando na função sintática e pensando na morfologia, nós temos apenas um advérbio, ok? Elimino também a letra B de bola. Ele não apresenta as mesmas características que o que lá da nossa análise. Veja a letra C de casa. Eu li o livro que você me deu. Opa, nós temos aqui o que. Veja, eu posso trocar este que por o qual? Eu li o livro, o qual você me deu? Fica perfeito. Logo, nós estamos diante de um que, pronome relativo. Perceba que este pronome relativo retoma o termo anterior, livro. Ótimo, cumpri a primeira etapa. Até aqui está certo. Agora a gente precisa analisar sintaticamente. Quando eu falo, eu li o livro que você me deu, para eu analisar este que sintaticamente, eu preciso trocar o que pelo seu antecedente. Então, fazendo a reescritura, deixe-me colocar aqui embaixo, vou colocar assim, ó, letra C de casa, ok? Então, fazendo essa reescritura, eu tenho você me deu, agora sim, o
livro. Então aqui nós temos o antecedente do pronome relativo. Ótimo, quem dá alguma coisa a alguém. O que você me deu? O livro. Então o livro aqui funciona sintaticamente como objeto direto. Então essa também não é a nossa resposta. A primeira parte está certa porque ele é um pronome relativo, mas ele exerce a função sintática de objeto direto. E nós estamos buscando a função sintática de sujeito da oração. Portanto, elimino a letra C de casa. Veja a letra D. Dormiu tanto que perdeu a hora. Opa, nós temos aqui uma relação bem frequente, bastante cobrada em qualquer concurso público, que é o valor semântico de consequência. Veja que este tanto que introduz esse valor semântico de consequência. Logo, este que funciona como uma conjunção, ok? Uma conjunção. E qual o valor semântico dessa conjunção? Uma conjunção consecutiva. Então, deixe-me colocar aqui, consecutiva. Elimino também a letra D de dado, porque eu não estou buscando uma conjunção, e sim um pronome relativo que exerce a função sintática de sujeito da oração. Sobrou a letra E, que é a nossa resposta. Veja, o rapaz que chegou era meu amigo. Consigo trocar o que por o qual? O rapaz o qual chegou? Consigo. Então, nós estamos diante de um pronome relativo. A principal característica do pronome relativo é retomar o termo antecedente. O antecedente, neste caso, é rapaz. Agora, o que a gente tem que fazer? A reescritura, ou seja, trocar o que pelo seu antecedente. Então, eu simplesmente falo o seguinte, vou colocar aqui embaixo, o rapaz chegou, ok? Essa é a reescritura, trocando o que pelo seu antecedente. Eu faço a pergunta ao verbo, quem chegou? O verbo me responde, o rapaz. Opa, então o rapaz funciona como sujeito da forma verbal chegar. Como o pronome que retoma o antecedente rapaz e rapaz funciona como sujeito da oração nessa reescritura, o pronome relativo também exerce a função sintática de sujeito. Achamos, portanto, a nossa resposta número 16, letra E de espaguete. A única alternativa em que a palavra que exerce as mesmas características morfossintáticas é a que está na letra E. Porque morfologicamente o que é um pronome relativo e sintaticamente ele exerce a função de sujeito da oração, assim como nós vimos aqui na frase exemplo. Esse tipo de questão cobrando a classificação morfológica de um vocábulo é bastante explorado pelo IBFC. Também o IBFC gosta de cobrar a função sintática de um vocábulo. Você precisa identificar se ele é um complemento nominal, um adjunto adverbial, o sujeito, o objeto, enfim. Esse é o estilo do IBFC. Então, se você for fazer o concurso do TJ Pernambuco, eu sugiro fortemente que você revise esses pontos da matéria, porque eles sim caem bastante. E nessa questão a banca cobrou as duas classificações. Mas você viu que de forma bem prática e direcionada a gente conseguiu chegar à resposta certa. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal para você receber as novas aulas, mais questões comentadas, dicas de português para concursos e estratégias que facilitam na hora de você resolver as questões de português de qualquer concurso público. Então não se esqueça de deixar o seu like, que é por meio dele que eu sei que esse conteúdo ajudou na sua preparação. E se você quiser aprender passo a passo a resolver as questões de português do IBFC, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer o curso Questões Comentadas IBFC. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!